Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver sobre o metabolismo do magnésio. O magnésio ele vai ter aí uma função muito importante, tá? E isso aí no nosso organismo e também isso nas plantas. Ela vai estar ativamente nesse processo de fotossíntese, então ela é responsável por esse processo. No ser humano, tá? Após a ingestão desses alimentos, né? Que vão estar sugando aí esse mineral aí proveniente do solo, nós vamos estar nos alimentando e absorvendo esse magnésio para o nosso organismo. E o magnésio vai ter uma função importantíssima no nosso organismo, pois ele vai ajudar as hemoglobinas a levarem o oxigênio para todos os tecidos no nosso organismo. Então, sem o magnésio, isso não vai acontecer, né? Ou vai ocorrer de forma aí mais prejudicada. Então, ele vai ser responsável na atuação aí de ativar todas as enzimas do nosso corpo. Então, é muito importante, né, que esse magnésio esteja ali presente para que essas enzimas também consigam desempenhar a sua função. Então, como eu disse, né, as fontes, tá, de magnésio para a nossa alimentação aí vão ser provenientes das sementes, dos grãos, das folhas verdes. Então, quanto mais verde a folha, maior quantidade de magnésio. E também nas leguminosas a gente vai encontrar esse magnésio presente. Hoje, a maior parte da população, tá, estima aí cerca de 80% da população é carente de magnésio, devido aí à pobreza do solo, por mais que às vezes coma alimentos que deveriam ter aí uma boa quantidade de magnésio, né? O solo está tão pobre que os alimentos acabam tendo aí uma quantidade pobre desse magnésio. Então aí o interessante é a população tá sempre investigando para ver se, né, a falta de magnésio né, pode estar ocorrendo aí no seu organismo e, consequentemente, ter que fazer uma suplementação extra, né? Mas isso, logicamente, que quem vai determinar é o seu médico, um acompanhamento médico em específico para cada indivíduo. O magnésio é um dos eletrólitos que são minerais e, com isso, né, vão carregar ali uma carga elétrica. Porém, quando ele se dissolve em algum líquido corporal, como por exemplo o sangue, né? Na maioria das vezes esse magnésio ele vai perder essa carga elétrica. E para que ele consiga, para a gente conseguir ter uma absorção, né, e um armazenamento desse magnésio, a gente vai precisar desse magnésio aí se ligando a proteínas para que seja armazenado aí, né, nos nossos ossos. A maior parte do magnésio no nosso organismo vai ser armazenado, ele não vai ser de modo circulante aí no nosso sangue. Lógico, a gente vai ter uma boa quantidade, né, uma pouca quantidade de magnésio circulando no nosso sangue, vai ter sim. Porém, a maior parte dele vai ser armazenado nos ossos, nos dentes, nos nervos, tá? Então, vai estar aí nos tecidos sendo armazenado. E a modo circulante aí é bem baixo. Então, quando a gente vai fazer um exame para detectar a quantidade, os níveis desse magnésio, a gente não vai conseguir determinar, por exemplo, se uma pessoa tem carência desse magnésio pelo que tem circulante no seu sangue, porque a quantidade ali realmente pode ser baixa, mas a quantidade armazenada nos seus tecidos, tá, pode ser alta. Então, às vezes a pessoa não tem carência. Então, como a gente vai saber, né, que esse indivíduo tem ou não uma carência ali por magnésio? A melhor forma, tá, não vai ser só o diagnóstico de sangue, lógico, isso é fundamental, o diagnóstico laboratorial da quantidade de magnésio. Porém, tá, um dos melhores formas de avaliar é os sintomas que o paciente vai estar, né, apresentando. Então, juntamente com o diagnóstico laboratorial e os sintomas, é possível sim, então, analisar a quantidade, né, de magnésio desse indivíduo, se ele pode estar tendo uma carência ou não. Outro ponto importante também sobre o magnésio é que ele vai estar tendo esse funcionamento juntamente com o metabolismo do cálcio, que foi que a gente viu na aula passada, e também o metabolismo do potássio. Eles vão estar sempre ali tendo interferência, tá, nesse relacionamento aí do nosso organismo. Para ter esse bom funcionamento, né, os três vão estar trabalhando juntos. Então, alguns fatores de influência que podem estar fazendo com que haja carência desse magnésio ou também até casos aí de excesso.
Então, a alimentação principal aí é a alimentação. Se o indivíduo está comendo pouca quantidade, né, de alimentos ricos em magnésio, então está carente na alimentação, na dieta, faz com que não tenha essa quantidade adequada. Também, né, ou quando a pessoa come em excesso aquela quantidade de magnésio, isso faz com que haja, né, um desequilíbrio ali no organismo. Quando também, tá, isso às vezes é excretado, isso no caso da carência, é excretada muita quantidade de magnésio pela urina ou pelas fezes. Isso vai estar relacionado com doenças dos rins e com doenças relacionadas à má absorção intestinal, né, no trato ali intestinal. E também, né, nesse armazenamento, algum problema no armazenamento desse magnésio. Às vezes a pessoa se alimenta, não está com problema, né, nem no rim, nem no intestino, mas está com problema nessa parte de armazenar o magnésio. Então, isso pode ser um dos fatores que pode estar influenciando. Quando, tá, esses níveis de magnésio estão elevados, a gente vai dizer que o paciente está passando por uma hipermagnesemia. Ou seja, lembra quando tudo que for hiper, né? Hiper, muito. Então, a hipermagnesemia, ela é um fato aí bem comum de acontecer. Geralmente, o mais comum é ter a falta desse magnésio. Mas, né, ela vai aparecer aí normalmente quando a pessoa pode ter uma insuficiência renal, que toma aí medicamentos que contêm a composição do magnésio, ou, por exemplo, alguns antiácidos, alguns laxantes também que podem ter essa composição. Alguns sintomas da hipermagnesemia são fraqueza muscular, né? Os músculos começam a tremer, pressão arterial baixa, então a pessoa começa a se sentir mal justamente, né? Às vezes aquela sensação de desmaio justamente por essa pressão baixa, e isso pode acompanhar aí sono, né? Uma sonolência, comprometimento da respiração. Então a pessoa vai ter dificuldade nessa respiração. O que pode acontecer, tá? Em casos graves de super hipermagnesemia, que a pessoa aí tá no estágio bem mais grave, é o coração simplesmente parar de bater. Então a pessoa pode simplesmente, né, ir a óbito aí por um excesso, tá, de magnésio sendo aí consumido. Então, lógico, a gente tem que tomar cuidado que a automedicação é muito, né, prejudicial à saúde. Então, quem vai dizer pra gente o quanto que a gente tem que tomar de magnésio por dia, né, tem que fazer essa investigação. Eu preciso mesmo dessa reposição desse mineral? Será que o meu organismo precisa? Então, aí o médico vai fazer aos pouquinhos, vai dando as doses certas até se achar o normal, né, o paciente ficar bem, sem sintoma nenhum. Agora, quando o paciente tá passando por uma hipomagnesemia, ou seja, né, diminuição, uma baixa quantidade de magnésio no organismo, isso pode estar ocorrendo por consumo, tá? O paciente aí ingere, né, álcool, isso diariamente, tá? Uma grande quantidade de álcool, ou às vezes até esporadicamente, mas grande quantidade de álcool, e faz com que, tá, esse magnésio seja excretado mais facilmente, e geralmente o paciente aí já nem ingere, né, tanto magnésio assim, e tem muita excreção do que já estava armazenado aí nos ossos, nos dentes, nos tecidos, né? Então, isso pode estar prejudicando bastante o paciente, né, o uso de bebidas alcoólicas. Quando o paciente tem períodos de diarreia prolongada, isso pode ser, né, por alguma doença intestinal que a pessoa está passando, então ela não consegue ter essa absorção correta. Níveis elevados de aldosterona, do hormônio vasopressina, do hormônio tiroidiano, tá? Toda essa questão de hormônios, tá, vai estar interferindo nessa relação de absorção. Alguns medicamentos podem induzir uma excreção maior também desse magnésio, né? Inclusive aí os diuréticos, né? Então, quanto mais a pessoa ali toma esses medicamentos, mais fácil ela estar excretando, tá, um magnésio que já estava armazenado. Antifúngicos também podem estar auxiliando nessa excreção do magnésio. Medicamentos quimioterápicos vão estar também ajudando nessa excreção, né, a mais aí do magnésio.
uso crônico de um inibidor de bomba de prótons e a amamentação, né? Quando a mãe faz a amamentação, ela perde muitos nutrientes porque ela passa isso para o bebê, então ela pode estar perdendo aí bastante magnésio e é interessante, né, tá fazendo um acompanhamento médico para essa reposição. Os sintomas de baixa quantidade aí de magnésio no organismo é náusea, vômito, sonolência, fraqueza, alterações na personalidade, espasmos musculares, tremores, perda de apetite. Em casos graves de hipomagnesemia, a gente vê aí até causas de convulsões, tá? Isso especialmente em crianças que estão em fase de crescimento, né? E precisam desse magnésio aí sendo armazenado principalmente nos ossos, nos dentes, né? Que é a fase de troca de dente, os ossos estão em fase de crescimento. Então aí as crianças podem sofrer bastante, né? Se não tiver essa reposição aí, né, pode causar aí até convulsão. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre, né, esse mineral. Nós vamos estar vendo aí nas próximas aulas aí também sobre o fosfato, que também é um mineral que vai estar caminhando aí juntamente com o cálcio e os demais, né, minerais, que são minerais importantíssimos para o funcionamento e o metabolismo do nosso organismo. Então, qualquer dúvida que você possa ter ficado, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Até breve!